E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de filosofia, continuando aqui com a nossa série. Dessa vez nós falaremos sobre iluminismo, tá bom? Da mesma maneira que nós já falamos nas duas últimas aulas, nós continuaremos com o tema iluminismo, ok? Então lá, há duas aulas atrás, nós falamos sobre, por exemplo, o que era o iluminismo, quando se desenvolveu o iluminismo, em qual contexto se desenvolveu o iluminismo, certo? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a influência da burguesia, em como essa burguesia queria destituir aquele antigo regime e como esses filósofos iluministas, eles eram burgueses, ok? E eles tinham esse interesse de ir contra o antigo regime, contra aquela ideia de poder absolutista, principalmente. E falamos também como eles desenvolveram a enciclopédia, sendo que ela foi criada por Diderot e D'Alembert, certo? Além disso, trabalhamos com um filósofo extremamente importante, aquele cara que fala sobre o direito de expressão, sobre a tolerância. Se lembrou? Ele mesmo, Voltaire, ok? Dando continuidade aos principais filósofos iluministas, na aula de hoje nós falaremos sobre o Barão de Montesquieu. O nome dele, obviamente, não era esse, mas vamos lá. Mesmo caso de Voltaire, não vale a pena a gente ficar preso ao nome do cara, sendo que todo mundo conhece ele por Barão de Montesquieu. Não vai cair isso em prova alguma. Qual o nome de Montesquieu? De maneira alguma, gente. Então, só peguem o nome dele aí, Barão de Montesquieu, o apelido dele. Certo? Esse cara, nascido em 89 e falecido em 1755, viveu justamente ali no século XVIII, famoso século das luzes. Só para a gente retomar aqui bem bonitinho, chamava-se século das luzes porque veio posterior à famosa Idade das Trevas e foi justamente no local, no momento, contexto, que se desenvolveu o iluminismo, o iluminar de novas ideias, ok? Ideias essas que eram contrárias àquelas ideias bem rígidas da Igreja Católica, bem rígidas do poder monárquico. Quando eu falo de monarquia, eu estou falando sobre o poder do rei absolutista, por exemplo. Tudo bem? Então vamos lá. Barão de Montesquieu, nós vamos trabalhar com duas coisinhas que ele aborda muito em suas obras e dentro de uma delas, no caso a história, nós falaremos e voltaremos a falar sobre Voltaire, tá bom? Então vamos lá. De acordo com Montesquieu, a história ela é essencial para compreendermos os fatos, as coisas que acontecem na atualidade, as coisas que acontecem no mundo contemporâneo, ok? Voltaire, ele via a história da seguinte maneira, ele imaginava assim, lá no passado, antes mesmo da existência desses filósofos iluministas, antes mesmo então do século XVIII, as pessoas elas estavam na ignorância. Através da razão, da ciência, do desenvolvimento científico, há uma ideia aqui de progresso. É como se a população estivesse subindo as escadas através da ciência até o esclarecimento. Quando eu falo sobre o cidadão esclarecido, eu falo sobre o cidadão que tem a consciência, por exemplo, ele estava sendo abusado pelo poder monárquico, sendo abusado por aquele absolutismo que imperava no antigo regime. Então essa é a ideia de Voltaire para a história. Então lá atrás estava-se na ignorância, através da razão, através da ciência, você progride, você tem um progresso em busca do esclarecimento, em busca realmente do conhecimento, certo? Montesquieu observa um pouquinho diferente de Voltaire, tá, gente? Então ele observa o quê? Realmente, há uma ideia de progresso, mas para eu compreender a nossa situação atual, para compreendermos a nossa situação atual, eu preciso observar quais as características do passado que possibilitaram eu chegar aqui, nesse momento, da forma que eu estou, ok? Quais características, quais fatores eram importantes e que Montesquieu pontua? Fatores naturais e fatores humanos. Então, quando eu falo sobre fatores naturais, eu falo sobre as leis que são invariáveis, leis que são eternas, que são imutáveis, ok? Leis que são obrigatórias, necessárias. Eu estou falando sobre clima, sobre relevo, sobre hidrografia. Eu estou falando sobre características aqui, principalmente geográficas,
ok? Enquanto, quando eu falo sobre fatores humanos, eu estou falando sobre cultura de determinados países. Eu estou falando sobre a política, a organização política, organização social, organização econômica desses lugares. Então, de acordo com Montesquieu, para eu compreender a minha situação atual, eu preciso analisar. Então, para nós compreendermos hoje o Brasil, nós precisamos analisar o quê? Fatores naturais do Brasil. Qual a condição climática da região Nordeste? Qual a condição climática da região Sul? Então, a região Nordeste, que é consideravelmente mais pobre, por que ela é mais pobre? O que aconteceu na região Nordeste? O clima afeta que ele tenha uma agricultura mais escassa? Será que a questão política histórica do Brasil afeta para que o Nordeste seja uma região mais pobre financeiramente? Dá para entender isso daí, gente? Eu tenho que analisar vários fatores, tanto naturais, questão de clima, como humanos, política, cultura, sociedade, economia. Certo? Produção. Certo? Então, maravilha aqui, ó. Montesquieu, Voltaire. Voltaire fala que nós vivemos num progresso. Montesquieu fala assim, precisamos analisar esse progresso. Não basta simplesmente falar assim que a gente saiu da ignorância e chegou ao esclarecimento. Eu preciso analisar o que favoreceu para nós chegarmos, o que possibilitou chegarmos nesse esclarecimento. Então, para isso, analisam-se fatores naturais e humanos. Tudo bem? Gente, então essa aqui é a questão histórica. Como eles veem a história, como Voltaire e Montesquieu analisam a história. Agora vamos analisar como Montesquieu, somente Montesquieu, ele vê a política, certo? Então, a política para Montesquieu. Ele identifica que ali, naquele contexto em que ele vive, no antigo regime, o rei, o monarca, ele detém todos os poderes, ok? Esse rei, ele manda da maneira que ele quer. Ele tem ali com ele um livro. Esse livro nós chamamos hoje de Constituição. Gravem esse nome, tá, gente? Constituição. Ao longo da vida de vocês sempre ouvirão falar sobre isso. Essa Constituição é o livro de leis de um país. O Brasil tem uma, foi escrita em 1988. Lá estão todas as leis do Brasil, e ela sofre algumas alterações. São feitas o que nós chamamos de emendas constitucionais. São novas leis criadas que são colocadas lá dentro. Ok? Tudo bem? Então, naquela época, lá no antigo regime, esse rei ele tinha uma constituição, mas essa constituição tinha sido criada por ele, ela era julgada por ele e executada por ele. Então, ele dominava essa constituição. Ele que tinha escolhido aquelas coisinhas que estavam ali. Ou, se não fosse ele necessariamente, se não fosse esse monarca absolutista, tinham sido outras pessoas, seus pais, seus avós, bisavós, trisavós, toda a sua família, todos os seus antepassados tinham feito aquela Constituição, ok? Nesse cenário, você acha que é uma Constituição justa? Óbvio que não, gente, óbvio. O cara que criou aquela lei, ele criou ela em benefício próprio. Ele criou ela para satisfazer as suas próprias necessidades. Ele não olha para o povo, mas ele olha para o seu próprio umbigo. Ele olha para si mesmo e ele cria as leis para que favoreçam a ele. Ele é o rei, ele é o monarca, ele é absoluto, soberano, ok? Diante disso, Montesquieu fala assim, não, está tudo errado. E ele cita uma frase que é brilhante. E ele fala assim, todo homem, quando eu falo homem aqui, vamos entender indivíduo, ser humano, todo indivíduo investido que tem poder, que detém poder, tem a tendência ao quê? A abusar dele. Dele o quê? Do poder que ele tem. Então, todo ser humano que tem poder, a tendência natural desse ser humano é abusar do poder que ele tem. Então, ele observa que esse monarca absolutista, ele tem muito poder e ele abusa muito desse poder. Ele cobra muitos impostos, ele deixa a população em situação miserável. Se alguém que é inimigo dele fala coisas contrárias a ele, ele manda matar. Olha que absurdo. Certo? Então esse monarca, ele está abusando do poder. Para solucionar esse problema, Montesquieu ele sugere uma coisa. Vamos dividir o poder desse rei. Vamos dividir o poder desse monarca absolutista em três diferentes poderes. Ok? Coisa linda isso daqui, gente. Quando eu falo de Estado, eu falo de país.
certo? Isso lá na França do século XVIII, isso o Brasil da atualidade. E ele diz assim, ó, nós precisamos ter pelo menos 3 poderes dentro de um país. Então, poder legislativo, onde um grupo de pessoas forma esse poder legislativo. Nós devemos ter uma pessoa eleita que forme o poder executivo, que seja representante do poder executivo, e outro grupo de pessoas responsáveis por um terceiro poder, o judiciário. Professor, o que faz cada um desses poderes? Já explico, vamos lá. Então, esse grupo de pessoas que formam o poder legislativo, olha a palavrinha, legislativo. Pega essa primeira sílaba aqui, o le. Vamos sempre lembrar e remeter ela a leis. Esse grupo de pessoas que formam o poder legislativo é responsável por criar as leis de um país. Ok? Então a Constituição do Brasil, que eu citei lá agora há pouco, de 1988, ela foi criada pelo Poder Executivo? Ela foi criada pelo Poder Judiciário? Não, ela foi criada pelo Poder Legislativo, certo? Eles são responsáveis por criar as leis. Eu não sei, o Executivo, o que faz o Executivo? Vamos lá, calma. O Executivo é o cara responsável por executar as leis. Esse cara ele tem que saber lei por lei, esse cara ele tem que ser o cara. Hoje no Brasil, por exemplo, um representante do Executivo é o presidente da República, ok? O presidente, o cara que coloca aquela faixa bonitona, tira uma foto toda posuda, ele é o presidente. Ele é o responsável pelo Poder Executivo, responsável por executar as leis e por administrar o país. Não permitir que o país fique na pindaíba, ou seja, fica devendo dinheiro, não permitir que o país entre em uma crise econômica, certo? É esse cara o responsável, ele é o poder executivo, tá bom? Por fim, nós temos então o poder judiciário, ok? Ó, judiciário, olha o termo aqui, olha o comecinho, o ju é, vamos pensar lá, julgar as leis. O judiciário eu estou falando sobre juízes, ok? Então, quando alguém comete um crime, quando alguém infringe, olha que palavra bonita, infringe, do verbo infringir, quando alguém descumpre alguma lei que está na Constituição, ela é julgada por quem? Por esse cara aqui do Poder Judiciário. Ele tem a responsabilidade de julgar as leis, julgar as pessoas que não cumprem as leis. Tá bom? Esses 3 poderes, de acordo com Montesquieu, eles são autônomos. Então, o legislativo não depende do executivo. O executivo, na teoria, não depende do legislativo e nem do judiciário. E o judiciário também não depende dos dois. Eles são livres, mas eles têm uma função necessária, importantíssima, de fiscalizar um ao outro. Então, se o executivo está fazendo coisa errada, o judiciário e o legislativo têm, não pode fazer isso não, tem que fazer a coisa certa. Se o legislativo está errando, está vacilando, o judiciário e o executivo fala, tá certo isso daí não, vamos lá, vamos acertar, vamos arrumar as coisinhas. Se o judiciário fazer as coisas erradas, a mesma coisa, o executivo e o legislativo tem que parar e falar assim, calma aí, vocês estão indo por um caminho muito errado, muito diferente, vocês estão sentando na graxa. Tá bom? Então, é responsabilidade de cada poder fiscalizar os outros, certo? Tem uns países aí que os 3 estão fazendo muitas coisas erradas. Vamos lá, gente. Diante desse cenário, então, Montesquieu sugere um modelo político contrário à monarquia absolutista do antigo regime e que, de certa maneira, para mim, é o mais lindo dos mundos, ele seria o mais justo também. Hoje, na sociedade atual, a maioria dos países ocidentais, tá bom? Países que estão ali do meridiano da Europa para o lado da América, se você pegar um atlas aí, então Europa e América, a maioria deles usam esse regime tripartite, então 3 setores, 3 partes políticas, tá bom? Vamos lá, só uma consideração aqui, isso daí fica na mente de vocês. Se um desses caras aqui, ele começar a pegar mais poderes, então o judiciário fala assim, calma aí, eu vou dominar o executivo, vou dominar o legislativo, agora eu mando em tudo, guardei para mim aqui, esse cara está estabelecendo uma ditadura, então ele está retomando um ideal que é absolutista de certa maneira, um ideal que é ditador, certo? Gente, basicamente é isso, espero que tenham gostado, sobretudo que tenham entendido, caso não, volta no vídeo, assiste de novo, tá bom? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!